Olá, seja bem-vindo ao Descomplicando Newborn. Toda terça e toda quinta às 21 horas eu tô aqui com um conteúdo exclusivo para você. E hoje nós vamos falar sobre a segurança dos bebês recém-nascidos. Meu nome é Nina, eu sou fotógrafa especialista em ensaios newborn e na aula de hoje eu vou te ensinar o que você precisa fazer para poder manter um bebê verdadeiramente seguro quando é assunto ensaio newborn, poses no prop. Então, bora lá começar mais esse vídeo. Bem, primeira coisa, gente, o ensaio newborn, como vocês já sabem, é esse ensaio que a gente faz com um bebezinho bem pequenininho, de 5 a 12 dias de vida, mais ou menos. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas geralmente é essa faixa de idade que a gente trabalha. E o bebê nessa faixa de idade, ele tem muitas especificidades. E duas delas são que ele tem reflexos, que são movimentos que ele faz naturais, né? E que geralmente são causados por uma coisa específica que que ativa esse gatilho. Então, por exemplo, o reflexo de pressão plantar e palmar é um reflexo que ele vai funcionar quando eu pressiono a palma da mão do bebê ou a planta do pé, né? O reflexo de sucção e busca, que quando eu vou aqui, ó, movimentar na bochechinha, ele vai procurar. Então, o reflexo, ele é causado por uma ação. Ele é, na verdade, ele é a reação de uma ação. Porém, os bebês recém-nascidos também têm uma outra característica muito importante da gente levar em conta e que aí são movimentos involuntários, tá? Então, se de um lado a gente tem aí o reflexo, a gente tem do outro lado os espasmos. Os espasmos, eles não necessariamente vão ter uma causa. Então, o bebê ele pode simplesmente dar um espasmo ali, fazer uma movimentação, sair totalmente da pose que você colocou. E é por isso que a gente tem que falar de segurança. E hoje eu vou falar de um assunto bem específico, tá? Nós vamos falar de segurança na pose, nas poses do prop. O que é prop, Nina? Prop são todas aquelas caixinhas, baldinhos, cestinhas, caminhas, bercinhos, carruagens, tudo aquilo que a gente utiliza para colocar o bebê dentro, tá bom? Então são todos esses objetos que a gente utiliza, a gente nomeia de prop, tá bom? Então toda vez que eu me referir a prop, eu vou estar falando de algum desses objetos, tá? Então fica com isso na sua cabeça. E é diferente o que a gente precisa prestar atenção no prop quanto em outros momentos. Por exemplo, com a foto em família, para fazer as fotos com o irmãozinho, eu preciso de determinados cuidados. Para fazer foto com os pais, eu preciso de outros cuidados. Para as fotos no puff, eu preciso de outros cuidados. E a maior parte das dúvidas que chegam para mim, e questionamentos ou até erros mesmo, são das poses do prop. Então eu vim trazer aqui com bastante detalhe para vocês, tá bom? Isso serve tanto para você que já trabalha com fotografia de recém-nascido, quanto para você que está começando, está iniciando aí na fotografia, tá? Então fica comigo, se você tá gostando já desse início de conteúdo, já começa a mostrar bastante coraçãozinho aqui na nossa live, para que outras pessoas sejam avisadas que a gente tá aqui ao vivo e venham se juntar à nossa comunidade, tá bom? Lembrando também que se você tá aqui no vídeo gravado, se tiver qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo que depois eu volto e respondo todo mundo, tá bom? E gente, uma coisa muito importante, eu tenho estigmatismo, tá? Eu não enxergo de longe. Então, eu tenho miopia e estigmatismo. Então, meu telefone está um pouco distante, então eu não vou conseguir ver todo mundo que está conversando comigo agora. Mas eu prometo que quando a gente estiver no final da live, eu volto e eu vejo todos os comentários. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem uma pergunta, pode escrever aqui para mim, ou então deixar na interrogação que a gente tem aqui embaixo, que no final da nossa aula eu volto para poder responder todo mundo. Isso é bem legal, porque eu consigo também vir aqui num formato de aula, dar todo o conteúdo que eu preciso dar e depois voltar para resolver as dúvidas de vocês, tá bom? Então, bora lá. Então, primeiro de tudo, a definição de um ensaio seguro, né, gente? Como eu tô falando com vocês desde o início da nossa aula, o bebê recém-nascido, ele tem muitas especificidades, né? Então, a gente precisa estar atento pra gente garantir a segurança do bebê. Eu gosto de falar que o bebê, ele não é de porcelana, mas ele é frágil. Não quer dizer que o bebê ele vai quebrar a qualquer momento, não é isso. Inclusive, os bebês, eles são bem fortes. Porém, eles precisam de cuidados específicos
para que a gente não lesione, para que a gente não machuque, para que a gente não deixe o bebê em alguma situação de desconforto. E quando a gente fala de ensaio newborn, a segurança tem que ser o pilar número 1. O ensaio ele tem que ser seguro, tá? Então por isso que a sessão newborn ela é totalmente controlada. Então o ambiente ele vai estar controlado, a temperatura ela vai estar controlada, as poses que a gente faz são poses pensadas para o conforto do bebê, são poses que ele estava acostumado a ficar dentro do útero. Então tudo é pensado para o conforto e segurança do bebê, tá bom? Só que tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção e que a gente tem que saber para a gente garantir um ensaio assim, que seja realmente que você faça aquele ensaio com aquela confiança, com aquela segurança de que você está oferecendo o seu melhor para aquela família, tá bom? Então, beleza. Muitas pessoas acham que quando eu vou começar a falar de segurança, eu vou falar que você tem assistente. E a primeira coisa que eu já vou desmistificar aqui, tá? Ter um ensaio seguro não significa que você tenha que ter um assistente. Ter assistente no ensaio ajuda? É claro que ajuda. É muito bom ter um assistente, mas não é a única forma de garantir um ensaio seguro. Tudo bem? Então tem muita gente que fala, Nina, mas eu não tenho assistente, e agora? Calma, não tem problema. A primeira coisa que você tem que entender é que você não ter assistente não significa que você não possa ter auxílio durante o ensaio, tá bom? E também tem formas da gente garantir um ensaio seguro mesmo que a gente faça sozinha. Tem fotógrafas, inclusive, que isolam a parte onde o bebê fica e onde os pais ficam, né? Que ela faz tipo um aquário ali. Quem já viu algumas pessoas que têm esse tipo de estúdio, né? Então, nesse estúdio, onde a fotógrafa ela tem esse aquário, os pais, eles ficam assistindo o ensaio, eles estão vendo tudo que está acontecendo, mas eles estão num outro espaço. Então, ali vai ficar mais difícil você pedir ajuda, né? Para os pais. Então, ela vai fazer tudo sozinha, mas tem algumas medidas de segurança que a gente pode tomar, tá bom? Então, bora lá. Vamos ver o que a gente pode fazer para garantir um ensaio seguro, tá bom? Então, lembrando que a gente já tirou aí que não preciso necessariamente ter um assistente para ter um ensaio seguro, tá bom? Então, beleza. Na verdade, eu já comecei a falar sobre isso, eu vou continuar, eu vou falar até o final, tá? Como que funciona ensaio com assistente? Eu tenho uma pessoa, não necessariamente precisa ser fotógrafa, não necessariamente precisa ser da área da saúde, não necessariamente ela precisa entender do ensaio newborn, tá? Porém, tem que ser uma pessoa que vai estar ali com muita boa vontade e com muita dedicação para prestar atenção no bebê, tá? O dever da assistente, a principal função dela é garantir que todo o tempo o bebê está sendo observado. Lembra que eu falei que o bebê pode dar espasmo? Pois é. Então, de repente, o bebê pode estar numa pose e aí ele simplesmente dá um espasmo e sair totalmente da pose. Então, por isso que eu preciso ali da assistente de olho no bebê. O que é o mais interessante? A fotógrafa, às vezes, ela está com o olho ali na câmera. E pode ser que o movimento dela vá demorar um pouco mais do que o da assistente, que ela tá ali só focada no bebê, tá bom? Então, basicamente, o que a assistente vai fazer vai ser prestar atenção no bebê, ok? Então, é uma pessoa que vai estar ali full time para poder vigiar e garantir a segurança do bebê. Se eu não tenho um assistente, eu posso ter alguém que vai me auxiliar no ensaio. E essa pessoa, basicamente, vai me auxiliar com a segurança do bebê. A assistente, ela vai poder me ajudar em outras coisas, por exemplo, me ajudar a montar o cenário, me ajudar a montar o setup de luz, a me ajudar a fazer outras coisas. Quando eu peço ajuda do pai, da mãe, da avó, da madrinha, da tia, eu gosto de utilizar essa ajuda realmente só para a segurança do bebê. Por quê? Porque, gente, não dá pra gente achar que uma pessoa que nunca viu um ensaio newborn acontecendo e principalmente tem aquela emoção, é o filho dele ou é o parente dele, alguém que ele conhece, que ele vai conseguir fazer muitas coisas. Então, vamos garantir o que é mais importante. Vai fazer a segurança ali do bebê, tá bom? O que eu preciso? Que seja uma pessoa que vai ficar de olho, contato visual o tempo todo e que esteja a um braço de distância do bebê. Por que um braço? Porque se a pessoa encostar, ela segura o bebê, tá? Então sempre vou ter uma pessoa a um braço de distância do bebê. Ou vai ser o pai, ou a mãe, ou a avó, ou alguém que vai me ajudar no ensaio, ou vai ser a minha assistente, ou vou ter que ser eu. Então,
Lembra que eu falei que tem as 3 situações? Eu posso ter assistente, eu posso pedir ajuda e eu posso fazer totalmente sozinha. Só que se eu faço totalmente sozinha, a primeira medida de segurança que eu tenho que ter é uma lente aberta, ou a 35mm, ou a 24-70, uma lente aberta, que me permita estar a um braço de distância do bebê. Então, se eu tenho uma lente zoom, que eu preciso de muita distância, eu não vou ter alguém ali a um braço de distância do bebê, tá? Então, se eu tiver com uma lente mais aberta, eu posso chegar mais próximo do bebê e eu posso estar ali em todo o tempo segurando o bebê. Gente, não dá pra você achar que o bebê, porque ele tá encaixadinho ali na pose do baldinho, que o bebê vai ficar sozinho. Ele pode dar um espasmo, tá? Então a gente tem que ter essa consciência. Isso é só uma das coisas que pode acontecer, ok? Fora que tem outros reflexos, pode passar uma corrente de vento, né, e ativar o reflexo de Gallant, aí o neném mexe todo, sai da pose. Então tem que ter alguém a um braço de distância do bebê, tá? Outra coisa muito importante, além dessa questão do um braço de distância, que eu já expliquei como que nós vamos fazer, né? Então, ou tem um assistente, ou eu tenho alguém da família que vai me auxiliar na segurança, ou eu tenho que estar próxima, e aí o objeto que eu vou utilizar é uma lente bem aberta, tá bom? Segunda coisa, eu tenho que prestar bastante atenção no peso do meu prop, tá? O meu prop, eu tenho que garantir que esse prop não vai virar com o bebê. O bebê, ele vai ter ali aproximadamente 3 quilos e em quase todas as poses que o bebê não estiver de barriga para cima, então preste atenção, em quase todas as poses, tem algumas exceções, mas em quase todas as poses em que o bebê não está de barriga para cima, o peso do bebê tá para frente do prop, tá? Então vamos pensar aqui, quando o bebê tá na pose do passarinho, que é aquela posezinha basicamente do saco de batata, o bebê tá todo enroladinho, mas ele tá assim, ó, na borda do prop. O peso do bebê tá para frente, então ele tá puxando o próprio para frente. Quando o bebê está com a pose do bracinho, que ele tá assim, o peso do bebê tá todo para frente também, ok? Pose que o bebê não vai estar todo para frente, quase todas as poses de barriga para cima, tá? Outra coisa, quando tá de bumbum, pode ser que a pose ele esteja com o peso para frente, ou não, ele pode estar mais concentrado. Mas, por exemplo, quando faz sapinho no prop, às vezes a gente faz numa cadeirinha, alguma coisa assim, o bebê tá, o peso tá para frente. Quando eu faço a pose taco, coloco o joelhinho, o peso tá para frente. Então, eu tenho que garantir que o meu prop, ele não vai desequilibrar. E aí eu tenho que ter duas, uma ou outra, né? De duas eu tenho que ter uma. Ou eu tenho que garantir que esse prop, ele tem uma base mais larga e ele tem um certo peso no próprio prop. Então, por exemplo, prop de madeira, tá? Um prop mais grosso. Eu tinha um prop de ferro, mas ele tinha um ferro bem grosso, ele era bem pesadão. Então, são props que eles não vão ter facilidade ali de mover, ok? Ou então, eu tenho que garantir que eu vou colocar alguma coisa no prop para criar um contrapeso para que o peso do próprio bebê para frente não faça com que o prop vire, ok? Então, por exemplo, eu posso colocar, já vi gente colocando saco de arroz, ou então alguma coisa que esteja muito pesada, por exemplo, aquelas manilhas de academia, ou então até pezinho que coloca na caneleira, né, que é com a areia de academia. Então você tem algumas possibilidades, mas é interessante que você coloque algum peso para que esse prop não vire, tá bom? Agora eu vou falar bem sério. A maior parte das vezes, quando os props ficam inseguros, é quando ele tem a base muito fina. Então você nunca vai escolher um prop que ele vai ter sim uma boca aqui embaixo bem pequenininha e ele alarga muito em cima, tá? Que vai ser um prop inseguro. Não utilize esse prop. A base de que, ao contrário, quando eu tenho um próprio quadrado, que a parte de baixo é basicamente a mesma parte de cima, tende a ser um prop muito mais seguro, muito mais firme, ok? É claro, é um prop muito levinho, então eu vou colocar alguma coisa para pesar, para que esse prop não tenha o risco de virar, ok? Então isso é muito importante e eu vou contar um caso aqui que é para servir de alerta, tá, gente? Mas é muito importante que você saiba. Mas bora lá, vamos continuar aqui, tá? Então, beleza. O bebê,
ele é muito pequeno. E ele precisa de uma altura muito menor para sofrer uma lesão. Então, por exemplo, o bebê tá numa pose e ele rolar pode ser suficiente para machucar. E rolar que eu falo é dar aquela caidinha, né? Opa, passa uma moto aqui. Então dá uma caída, né? Não é rolar de rolar assim não, viu gente? É de tipo, ele tá aqui no sapinho e cai pro lado. É o suficiente para ele machucar, tá? Então a gente tem que ter muita atenção para que o bebê esteja realmente protegido todo o tempo. Gente, eu nunca tive um acidente no ensaio e eu já fotografei mais de 600 bebês. Porque segurança é o princípio do meu ensaio, é a regra número 1 do meu ensaio. Então, se você se compromete com a segurança, não vai ter risco. Você não vai fazer nada de errado. Que eu vejo muita gente que fala assim, nossa, Nina, mas você fala essas coisas e me deixa com medo de fotografar bebê. O meu objetivo aqui não é te deixar com medo. Na verdade, é te deixar com medo bom. Existem 2 tipos de medo. O medo que te faz estudar e ser melhor e o medo que te paralisa. Eu não tô aqui para te colocar o medo que te paralisa, mas eu quero que você tenha atenção e que você faça um ensaio consciente, um ensaio que é seguro, tá? A gente não tem um conselho de classe que protege os fotógrafos e os bebês e etc e tal, mas a gente tem que ter a consciência de que a gente está lidando com um bebê recém-nascido. A gente precisa fazer um ensaio seguro. Tá bom? Então o bebê, ele precisa muito menos do que um adulto para machucar. E aí, o que acontece? Tem um segundo fator. 1/3 do peso do bebê está na cabeça. Então a cabeça do bebê, ela é muito pesada. Então, toda vez que a gente fala de prop, se a cabeça do bebê não está apoiada, eu preciso fazer fusão. Então, se eu estou fazendo uma pose e o bebê está com a cabeça insegura, gente, faz fusão. E o que é fusão? Toda vez que eu falo fusão de imagens, né? É fazer 2 imagens, em que você segura primeiro em cima, depois você segura embaixo, ou você dá o apoio aqui de um lado, depois você dá apoio do outro lado, e depois você retira a sua mão no Photoshop. É super simples de tirar no Photoshop. E quando eu falo super simples, é super simples mesmo, tá? Você só precisa fazer 2 fotos exatamente iguais. Então, na hora de clicar, você vai nem respirar, fica paradinha, clica uma foto, pede pra pessoa mudar. Muda! A pessoa troca a mão, clica de novo e pronto, você tem 2 fotos. Então, no Photoshop, você vai pegar o pedaço da cabecinha que não tem mão e juntar com outro pedaço que também não tinha mão e fica uma foto sem mão, seja em cima, seja embaixo, tá bom? Então, é muito simples da gente fazer isso. Não preciso colocar um bebê em risco, tá? Eu não preciso arriscar a segurança do bebê. Eu tenho visto gente fazendo pose, por exemplo, numa cadeirinha, em que a cabeça do bebê não está apoiada, ela está apoiada assim só na mãozinha e deixa o bebê sozinho. Não dá pra deixar o bebê sozinho. Ah, mas aí ele equilibrou. Não tem problema. Eu não tô falando aqui de equilíbrio ou não equilíbrio, eu tô falando de segurança. E se não é seguro, eu não vou fazer dessa forma. Consegue entender? Eu não estou falando sobre equilíbrio ou não equilíbrio. Porque o problema do equilíbrio é que ele pode desequilibrar. Então eu não vou correr esse risco, tá? Então sempre a cabeça do bebê tem que estar tendo apoio. E o apoio não pode ser só a mãozinha dele. O bebê não consegue dar esse apoio. Tem que ser um apoio no prop, tem que ser um apoio em uma manta, tem que ser apoio no enchimento, ou então o apoio é a sua mão que você tira depois, ok? Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante mesmo, tá? Então, vamos deixar isso aqui, assim, como regra, tá? A segurança é em primeiro lugar, tá bom? Então, assim, ficou na dúvida? Nossa, eu não sei se essa pose é segura ou não. Se teve dúvida, a resposta é não. Se você vai fazer alguma coisa no seu ensaio e você tá com dúvida, a resposta é não. Na dúvida, é sempre não. Porque a gente só tem que fazer aquilo que a gente tem confiança e segurança para fazer da forma correta, ok? E a gente pode começar aos pouquinhos, gente. Eu não comecei de um dia para o outro fazendo todas as poses. Claro que não, é um processo. Eu vejo que tem muita gente que fica muito ansiosa. Eu fico chocada, porque as minhas alunas, elas começam muito melhor do que eu comecei. Elas começam fazendo fotos muito melhores do que eu comecei fazendo. Fazendo um ensaio com uma duração muito menor. E elas não têm noção do quanto elas são boas, sabe por quê? Porque elas queriam estar fazendo um ensaio do jeito que eu faço hoje, depois de 600 bebês. Consegue entender? Então, assim, tudo é um processo.
Só que a gente não pode sacrificar nesse processo a segurança do bebê. Isso não está em questão, tá bom? Então sempre se eu tiver dúvida, eu não faço. Espere o seu momento. Tenha confiança, ganhe prática. É assim, é fazendo que você vai melhorar mesmo, tá bom? Então isso é muito importante a gente deixar aqui bem explicado, tá bom? O que vale mais? Fazer um ensaio com assistente, fazer um ensaio com a ajuda dos pais ou fazer sozinho? E eu vejo muita gente que fala, Nina, eu não tenho assistente, eu não tenho como ter um assistente hoje. E aí, eu não vou conseguir fazer um ensaio seguro? Vai sim. Vou repetir isso porque muita gente não entende. Você não ter uma assistente não significa que você não possa ter assistência durante o ensaio. Não significa que você não possa ter ajuda durante o ensaio. Os pais, eles amam ajudar. Os pais, e aí eu falo no geral, não só os pais, os avós, os tios, os padrinhos, quem estiver por perto, eles gostam de ajudar, eles gostam de participar. Só que a gente tem que ter uma coisa também em mente. O óbvio, ele precisa ser dito. Não adianta eu achar que a mãe vai saber o que eu preciso que ela faça. Então eu tenho que ser bem específica. Mãe, eu quero só que você fique olhando para neném. Eu vou fazer uma foto e eu vou afastar um pouquinho. Então eu preciso que você olhe e não desgrude o olho dela. Sabe por quê? Porque o bebê, ele tem tanto reflexos quanto espasmos. Então, do nada, sem querer, ela pode mexer. E eu preciso que, se ela mexer, você coloque a mão. E não se preocupa com eu estar clicando. Pode colocar a mão na frente, tá? O clique ele pode esperar. Gente, e eu tô falando isso porque já aconteceu comigo. De o bebê mexer, a mãe não pegou, porque ela, mas é porque você ia clicar, eu fiquei com medo de te atrapalhar. Então explique. O óbvio precisa sim ser dito. Eles não têm como adivinhar. E isso eu vou estender um pouquinho até para assistente, tá? A gente precisa ter um pouco mais de empatia e consciência de que a assistente não precisa chegar sabendo tudo. A gente pode treinar e explicar o que a gente quer que ela faça. Então eu vejo muita gente que faz assim, começa a fazer o ensaio e não abre a boca. Silêncio. Mas aí ficando só com raiva. Isso eu fazia muito no início. Porque eu queria que a pessoa fizesse uma coisa que ela não tem ideia do que ela quer que eu faça. Então fale para sua assistente, fulana, eu quero que você fique de olho no bebê. Fulana, eu quero que você faça isso. Fulana, eu quero que você coloque a mão aqui, ó. Coloque a mão dela onde você quer que ela coloque e mostre como que você quer que ela segure, ok? Agora tem um ponto chave. Nenhum posicionamento que é específico demais, que é técnico demais, eu passo para assistente ou para os pais. Só se a assistente for velha de casa, muito boa. E mesmo assim eu ainda prefiro que ela clique. O que eu faço? Eu seto a minha câmera inteirinha e eu só peço para ela clicar, apertar um botão. E eu vou garantir aquela pose, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer uma posezinha no prop que o bebezinho tá apoiado assim na mãozinha. Eu não vou pedir para minha assistente segurar, nem pro pai, nem pra mãe segurar. Eu vou segurar. Eu vejo gente que eu vou falar que é uma pose que não é do prop, mas eu vou falar isso agora. Que é a pose do sapinho, que é a maior dúvida das pessoas. Ah, mas como que eu vou fazer a pose do sapinho? Que quando o pai segura, o bebê sai da pose. Mas não é pro pai segurar, não é pra mãe segurar, é pra você segurar a criatura. Peça pro pai e pra mãe fazer a foto. Primeiro de tudo, eles vão se sentir super importantes, porque eles fizeram aquela foto. E, gente, é clicar. Você mostra o ângulo. Você coloca a configuração. Você coloca até o foco no lugar certo. Você só pede pra pessoa, ó, tá vendo aqui o botãozinho, quadradinho? O olho precisa estar nesse quadradinho. Clica aí e me mostra. A pessoa te mostra. Ah, não, um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pro lado, um pouquinho mais pro outro. Pronto. Agora você vai fazer duas fotos iguaizinhas e eu vou trocar a mão, tá bom? Então vai lá, clica. Clicou, vou trocar a mão. Clica de novo. Pronto, e faz quantas fotos você precisar. Mas posicionamentos técnicos, quem tem que fazer é quem tem técnica. Consegue entender? Então eu tô falando muito daquela poltroninha que fez muito sucesso há pouco tempo. Que o bebê fica sentadinho, né? E ele apoia assim na mãozinha. Eu vejo um monte de gente que faz essa foto, gente, deixando o bebê sozinho. E assim, isso é de uma irresponsabilidade, porque o bebê, ele pode simplesmente soltar. Quando o bebê está no koala, que ele está aqui, ó, a cabeça está apoiada no prop,
Mas quando ele está apoiado somente na mão, não existe motivo para você fazer isso. Segura, primeiro você segura aqui, depois você segura na cabeça. Acabou. Garantir segurança do bebê. E eu não vou terceirizar. Essa segurança eu não terceirizo. Vou falar de novo, é nosso lema. Poses técnicas precisam ser feitas por quem tem técnica. Isso inclui o segurar. Então assim, minha assistente, ela pode nunca ter fotografado o pai, não precisa nunca ter fotografado. Agora, se não deu, ok, não deu. Não faz a foto. Ou depois na montagem não funcionou. Ok, é melhor do que você colocar um bebê em risco. É melhor do que você se colocar numa situação de acontecer alguma coisa com o bebê. Primeiro de tudo, como que você vai se sentir? Como que você vai se sentir sabendo que você podia ter feito diferente e você optou pelo caminho que tinha um risco? Como que você vai se sentir para olhar para aquele pai e para aquela mãe que confiou no seu trabalho? Então assim, não dá pra gente brincar. Não dá pra gente fazer de qualquer jeito. Não dá pra gente ir por um caminho que, porque é mais fácil. Não tem essa. É o que é seguro e o que é seguro. Pronto. Tá? Então eu espero que isso faça sentido, tá? Pra vocês, e acho que isso tem que ser lema pra todo mundo. Ok?